Família Web Rádio. Um show de rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Família Web Rádio. A rádio que gruda na sua cabeça. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 277. E aonde quer que você esteja muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, muita saúde e muita alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione e opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atendê-lo imediatamente. É isso, Sr. Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolvermos temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno, de onde viemos, para onde vamos. Antes tem uma no meio aqui, né? E por que viemos também, né? Essa era só estudando para nós compreendermos. Estudando a doutrina espírita, as obras que Kardec e sua equipe espiritual que trabalhou com ele nos deixou, né? Então, estas são algumas interrogações que frequentemente nós fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar de um assunto muito em voga hoje, muito interessante e muito delicado, que é o bullying, né? Tudo isso numa análise espiritual, isto tudo numa visão clara do espiritismo. E olá, pessoal, eu sou Nilce Pereira, desejo a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio, uma boa tarde. Estaremos aqui na tarde de hoje comentando sobre diversos assuntos e vamos estar discutindo todos esses assuntos, conversando, tudo dentro da visão espírita. E nesse momento nós direcionamos aqui um cumprimento, um agradecimento à direção do Colégio Marconi, né, que é o espaço que nós estamos ocupando hoje, que teve uma visão arrojada e por isso ele abriu oportunidades para que todos os seus educandos possam participar de uma atividade radiofônica. Então eles vão ser trazidos para cá e formando aí uma parceria com a família Web Rádio. Olha que maravilha! E esses alunos terão a oportunidade de realizar as suas próprias criatividades, né? Então, nós estamos realizando o nosso programa em uma das salas, diretamente aqui do Colégio Marconi. E ressaltamos aqui os nossos parabéns por esta parceria. E agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência, devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações,
usem máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte agora. Difteria, infecções pulmonares e agora o novo vírus responsável pelo surto de virose no litoral do Sul e de São Paulo. Afinal de contas, a vida é bela. E agora nós estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, e no qual selecionamos umas perguntas e nós vamos responder dentro dos conceitos espíritas. Agora nós vamos a um questionamento e quem começará a responder será o nosso companheiro Marcos Aleixo, feito pela nossa ouvinte Laureana Rosa Franco, que ela pergunta o seguinte, viu, Aleixo? Explique a frase para mim. Dai de graça o que de graça recebestes. O que quer dizer isso, essa frase de Jesus? É interessante hoje em dia, né? Como tudo está envolto ao dinheiro, né? Vivemos num mundo capitalista, essa frase nos remete às questões do auxílio, do trabalho na seara do bem, né? Então, veja, todos pessoas que frequentam algum templo religioso, ou nós que frequentamos o centro espírita, muitas vezes familiares e amigos perguntam, o que vocês ganham? Por exemplo, já me perguntaram o que eu ganho para fazer palestra. Nem a gasolina não te paga, e muitos outros talvez sejam indagados sobre essas questões de um trabalho mediúnico. Algumas correntes de amparo, de auxílio, têm os seus trabalhos remunerados, né? Então, é uma questão mais profunda essa. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Dai de graça o que de graça recebesse. Nós já não temos o nosso trabalho remunerado do dia a dia? Nós já não recebemos o nosso salário com o nosso trabalho para o nosso sustento? Então, haja vista que todo o trabalho em auxílio ao necessitado, ao próximo, como a nós mesmos, deveria ser de graça. Porque quando nós vamos ao encontro de amparar alguém, seja em qualquer instituição religiosa, seja nos nossos centros espíritas, vamos falar do nosso centro espírita, eu não vou falar de outras religiões que eu não frequento e não sei, não vou procurar entrar nesse ponto, mas nos nossos centros espíritas. Todos nós sabemos, através dos ensinos, do estudo que Kardec nos deixou, que nós recebemos essas boas energias que nós nos disponibilizamos a amparar, a auxiliar alguém, seja nos nossos trabalhos, seja nas palestras, seja em qualquer momento, nós estamos doando a nossa energia, o nosso amor. E isso foi dado por Deus. Então não é justo que cobremos. Jesus e os apóstolos não cobraram um centavo pelo trabalho. O Chico trabalhou mais de 70 anos, mais de 80, sei lá. O Chico acho que já nasceu, já começou trabalhando mediunicamente quase. Muito jovem, ele já estava em contato com o mundo espiritual. Então ele não cobrou um centavo e tantos outros exemplos. Por quê? Jesus nos deixou esse auxílio. O Chico tem um exemplo do pai dele, né? Que gostava de jogar, vendia bilhete da sorte, gostava de um joguinho. E o pai dele perguntou uma vez, esses espíritos são sérios mesmo, Chico? São. São caridosos mesmo? São. Por que eles não permitem que nós recebamos um pouquinho aí dessas obras aí que você psicografa? Aí o Chico explicou para ele, não, pai, eu não tenho direito, isso aí é do alto. Muito engraçado. É um trabalho deles, é um trabalho de caridade. Então é isso que Jesus nos deixou, né? Tudo aquilo que nós damos, possamos auxiliar, é de graça, porque nós recebemos esse presente de Deus, né? Todos essa condição de Deus, a nossa própria vida. Então, nós não deveríamos pagar por aquilo que não é nosso propriamente. Nosso só é a boa vontade e o amor que nós disponibilizamos.
tudo aquilo que nós são componentes, são condições que Deus deu para nós auxiliar alguém. Então, dai de graça o que recebesse de graça. Então, a única forma, né, que a gente vê diante desse dai de graça o que recebesse de graça é aquilo que vem da parte espiritual. Por exemplo, a nossa mediunidade, né? Ela é dado. Então, quem é médium não pode ficar cobrando, nem fazendo consulta. Disso aí a gente, né, já sabe as consequências disso. Então, dai de graça o que de graça receber. A única forma de se cobrar é quando é algo profissional, onde houve um investimento para que você tivesse aquela determinada profissão, né? Então, aí, sim, você pode cobrar. Fora disso, tudo que envolve caridade, que envolve valores, né? Isso não deve nem pensar, nem passar pela cabeça de cobrar, entendeu? Então, muitas vezes, assim, fulano nos pede aí põe meu nome lá, uma oração, tal, né? A gente não pode nem passar pela cabeça de pedir algo em troca. Se nós fizermos isso, nós estamos contradizendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou através da sua prática no dia a dia, né? Através de tudo que a gente estuda no Evangelho. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, fora de cogitação, cobrar. Então, isso é uma verdade que você acabou de falar, Nilson. E quando se fala, conforme está lá no capítulo do Evangelho, não lembro qual agora, que dá de graça o que de graça recebeste, que é o que está se comentando. Isso é diretamente a questão da mediunidade, que não pode ser vendida, não pode ser cobrada de forma nenhuma. Mas tem um detalhezinho aí, que o médium precisa ter cuidado, o Chico tinha esse cuidado, porque muitas vezes o médium ele não cobra, mas às vezes aceita uma outra forma de colaboração. Um presente, uma coisa, isso é um perigo, porque eu não cobrei, mas ele deu e eu recebi. Quer dizer, a espiritualidade superior ninguém engana, e nem a nossa consciência. Então, são detalhes que, se a gente não observar bem, nós distraímos um pouco, nós entra nessa. Eu não cobrei não, mas ele deixou tudo bem. Precisa ter cuidado. Até lembrei agora de que uma vez o Chico, lá na Federação Espírita de São Paulo, ele pegou um monte de livro lá dessa coleção dele e tal, e foi para o caixa pagar. Chico, hein? E as moças ficaram tudo sem jeito. E agora? Seu Chico vai nós temos que cobrar os livros dele? Os livros é dele? Aí ele chegou no caixa, as mocinhas ficaram ali, e agora o que é que nós faz? Os livros do seu Chico é dele. E ele falou, não, vocês vão cobrar. Os livros não são meus, os livros é dos espíritos. Não são meus. Então vai cobrar sim. Aí elas cobraram. Olha só, se ele não fosse esse tipo da pessoa que ele era, não vou pagar. O livro eu psicografei é meu, vou levar. E não é assim que funciona. Então, precisamos ter muito cuidado com esse tipo de... Você vai fazer um tratamento, um atendimento, uma coisa assim nessa área da mediunidade, e as pessoas muitas vezes se sentem assim muito beneficiadas, a pessoa quer agradar, não sabe como, fica sem saber o que fazer com a pessoa. E é muito comum, né, essa pessoa querer, não, então vou dar isso daqui e tal, porque... E a gente não pode aceitar isso. Não deve, né? Pelo que é o ensinamento da mediunidade, a gente não deve. Então, é muito delicado esse negócio e ao mesmo tempo, torna-se uma certa tentação para a pessoa que não tiver mesmo um conhecimento, um equilíbrio, uma consciência disso, é capaz dele dar um vacilo nesse momento e aceitar mesmo, né? Coisa então, eu posso pôr uma pilha em que vocês estão falando? Posso? Pode. E então, me diz uma coisa.
E esse pessoal que vai no centro fazer pintura mediúnica e depois faz leilão dos quadros, não é mediunidade de graça que veio dos espíritos de graça? Esses leilões de quadro feitos no centro espírita, às vezes arrematados no valor de hoje, vai R$500, R$600, são quadros mediúnicos. Isso em quadro. E quando o camarada vai e começa a escrever um monte de livro e faz essas exposições vendendo o seu próprio livro, isso daí também não é uma mediunidade que vem dos espíritos? Então, eu não estou entendendo. Como assim, dai de graça o que recebesse de graça? Então, não vale para todos? Conta para mim. Sim, vale para todos. Porém, Luiz, por exemplo, vai ter um evento, esses dias mesmo eu vi, vai ter agora, não sei quando, pintura de quadro mediúnico. Obviamente, esses quadros são vendidos e o dinheiro em benefício das obras daquela casa. Mas o que está se falando aqui, dá de graça, quem fez os quadros, ele não pode cobrar. Olha, eu cobro tanto, se você vender por 1.000, 20% é meu. Isso não pode. Aí já não é de graça, aí é um comércio. Como diz assim, é um balcão de troca. É assim que eu vejo. Entendeu? Porque o médium vai lá, ele recebeu o dom de pintar quadros mediúnicos. Ele vai lá, ele pinta, ele recebe a mensagem do mentor e tudo mais. Agora, quanto a casa vai receber por aqueles quadros, o médium não tem nem que saber de nada. Essa é a minha opinião. Por quê? A casa vai leiloar, vai vender esses quadros para quê? Ela tem um objetivo. Se é para sustentar uma obra social deles, se é para sustentar a doação de cesta básica da casa. Entendeu? Então, aí vai a consciência de quem está dirigindo a casa. Se quem está dirigindo a casa, todos aqueles, acham que toda aquela dinheirama que entrou dos quadros, ele pode ficar com 10%, por exemplo, é responsabilidade pura e única dele. Porque a gente sabe que tudo tem consequência. Se você burlou a lei divina, você vai ter uma consequência. Então, é assim que eu vejo. É a nossa consciência nos clamando 24 horas por dia. É assim que funciona. Então, isso vale para os escritores também. Os escritores que receberam aquela obra mediunicamente, mas saem fazendo palestra e... Isso eu acho. Então... Para benefício próprio, né? Sim, isso aí também. Mas aquilo que eu acabei de falar, depende do entendimento de cada um. Deus nos deu a inteligência para quê? Não é? Entendeu? É como o nosso colega aqui falou. Aquele que está lá fazendo uma palestra, fazendo alguma coisa na casa espírita, ele tem o meio de vida profissional dele. Entendeu? Então, fica contraditório com aquilo que Jesus ensinou para a gente. Agora, também o médium que publica um livro Espírito Tal e sai vendendo, vai se beneficiar do dinheiro e tal, tudo bem. Ele está vendendo a mediunidade, indiretamente está vendendo. Mas tem um detalhe importante, que talvez ele nem saiba disso. Pode ser que saiba. Que ele está semeando uma coisa que vai colher. Sim. Isso não vai passar batido como ele imagina, não. Mais para frente ele semeou e vai ter uma colheita disso. Aí é que ele vai perceber que não devia ter agido assim. Mas aí já é outro processo, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, Sim. porque exatamente, tem que tomar cuidado. O Aleixo falou aqui exatamente isso. Eu já tenho, ele é convidado
meu amigo Aleixo é muito convidado para fazer palestra. Então ele vai Tem palestra todos os hoje? dias fazer palestra. Ele para vir aqui dá um trabalho palestra danado, hoje? porque ele não tem tempo, né? Hoje? Hoje não, só amanhã, dia 19. E o Aleixo, ele tem uma coisa interessante. Ele pega o carrinho dele, vai no centro, faz a palestra, volta. E eu noto que o meu amigo Aleixo realmente não cobra um tostão, nem da gasolina, Sim, sim. nem do... E isso é um trabalho que ele faz que você percebe que é de coração. Sim, sim. É de coração, porque quando ele está fazendo uma palestra, não é ele sozinho. Sim. É ele e mais um grupo de amigos espirituais que estão o intuindo, que estão dando aquela força, muito mais até que ele imagina que seja. Estão vendo o comportamento dele, né? Às vezes ele só dá o arranque e o resto vem tudo intuição do alto. Então, esse tipo de coisa, esse é o daí de graça. Sim. Jesus caminhava quilômetros. Os apóstolos, Pedro, depois que morreu Jesus, Pedro, Tiago, Paulo, né, que depois Paulo tomou as rédeas da coisa, andava quilômetros com o burrico para levar a boa nova. E a única coisa que eles pediam era a hospedagem, porque tinha que tomar um banho, é só isso que eles pegavam, mas tudo que eles faziam eram graciosos. As viagens de Kardec. Kardec viajou para vários lugares também, graciosamente, falando sobre a doutrina que estava nascendo. Então é isso que nem vocês falaram, que nós temos que tomar cuidado, não é? As pessoas não podem editar livros e achar que aquele livro é dele. Não é dele. Se o livro está em nome do Espiritismo, está em nome de um espírito, falar assim, é um livro mediúnico, então não é propriedade Dele. da pessoa que escreveu. A única coisa que ele fez foi emprestar mediunidade Sim, para aquele sim, espírito sim. fazer. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tinha um amigo, até um amigo bem influente no meio espírita, que ele achava assim, ele sempre achou, ele sempre me falou isso. O espírita tinha que receber para poder fazer seminário no interior, para poder viajar para um outro canto. E ele falava assim, como é que eu vou conseguir? A pessoa me chama para lá, estou aqui em Guarulhos, o camarada me chama para dar um seminário lá em Araçatuba. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou me hospedar lá? Então, tudo isso tem que ser bem visto. Realmente, a pessoa às vezes não tem dinheiro para ficar viajando, não tem dinheiro para... Mas o trabalho seminarístico de que ele vai fazer um seminário, esse não pode ser cobrado, porque ele está falando em nome de uma doutrina. Sim. Esse não. Mas o que cerca, por exemplo, para ele chegar lá, para ele dar aquele seminário, para ele levar aquela situação, isso pode até o pessoal que está chamando ele fazer um rateio e dividir as custas. Que Né? é o que deve ser feito, né, Luiz? É o que deve ser É feito. o que né? deve ser feito. Antigamente, eu lembro, olha que eu falo antigamente porque eu sou meio novo, né? A gente ia no interior, os espíritas do interior costumavam hospedar os oradores nas suas casas, porque no interior dificilmente há casa que não tenha 3, 4 cômodos, né? É verdade. Então a gente se hospedava nas casas dos dirigentes, das pessoas do centro. Isso é diferente, mas o que você vai fazer, ministrar, aquilo realmente é de graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque Pra não confundir as é coisas, diferente de um leitor de mão, que você vai na Avenida Paulista, você vai lá para ler a sua mão. Aquela pessoa, ela está trabalhando naquilo, ela já tem consciência que ela está cobrando ela fala que é um auxílio do mundo espiritual, mas ela está cobrando. O espírito também vai responder por isso. Também, o espírito também. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, leitura de mão, lê borra de café, fazem não sei o quê, mas não é espiritismo. Não é espiritismo e nem cristianismo. Isso daí é um outro segmento. É um outro segmento à parte. E as pessoas leigas confundem muito isso, hein? Confunde muito. Confunde. Não tem nada a ver com o espiritismo, porque o espiritismo é exatamente isso que já foi falado aqui. Ô, Gouveia, Oi. você falou que lê burra de café. É borra. Mas com esse preço? Hoje em dia está difícil, mas é borra de café. Ô, Gouveia, nós temos aí Guarulhos, tá? Pessoal, vocês mandaram aí para Guarulhos, tá? Eu estou sem microfone, porque o meu microfone está aí. Eu vou mandar abraço, né? Pessoal de Mandar um abraço para o pessoal que a gente mandou, os convites, que Deus abençoe vocês, viu? E olha, não percam, não saiam daí, porque na segunda parte do programa nós vamos falar sobre bullying. O nosso assunto é sobre bullying. Sr. Luiz, rapidamente, só concluir o que o senhor falou aí. O senhor falou aí do meu nome aí. Não, isso daí uma que eu faço palestras não tão longe assim, porque o senhor falou, quando você se desloca para outra cidade, outro estado, outro país, você não tem condição financeira, até uma pessoa de posses é difícil ficar rodando o mundo aí, você não tem. Então, é uma outra parte, as pessoas que te chamam, acabam as federativas, dependendo do palestrante de renomado aí, de grande conhecimento, ele é custeado, porque não tem como. Você vai para outra cidade, a cidade acaba as federativas, as USE lá, acaba custeando a sua ida até lá, porque você não tem como, é uma outra história. E aqui pertinho, é uma obrigação, mas é o mínimo que a gente tem que ir, ligar nosso carro e ir, porque nós temos, no meu caso, eu agradeço a Deus e a Jesus de dar essa oportunidade aí. É uma coisa tranquila, viu, Sr. Luiz? E, Aleixo, eu bato palma para as pessoas que vão lá no centro, que eu presido, ali no Jardim Cumbica. Às vezes a pessoa vem de longe, com o carrinho dela, está chovendo, a pessoa vai, não falta. Nossa, eu falo assim, é muito bonito isso que a pessoa está fazendo, porque às vezes a pessoa do centro não percebe isso, mas é importante, porque o orador, quando vai, ele sai da casa dele, deixa as coisas dele para trás, vai no centro, fala o que tem que falar, faz a palestra e não fala em dinheiro, não fala em custo, não fala em nada. Sr. Luiz, isso que a gente já aconteceu comigo, o carro quebrar na volta, ninguém nunca fica sabendo o que aconteceu. Você dá um jeito, não quebrou porque você foi na palestra, é um conjunto do uso dele. Mas já aconteceu comigo. Então, acontece às vezes com o orador casa nunca vai ficar sabendo, às vezes que a barata ficou até 10, 11, mas faz parte do trabalho, viu, Sr. Luiz? Ele se disponibilizou, cada um de nós nos disponibilizamos para o trabalho, isso faz tudo parte, faz parte do movimento do nosso plano terreno, né? Até uma prova, para a própria pessoa se realmente está indo mesmo de coração. Né? Então é isso. Então é isso, amigos. Eu acho que que nós demos aqui essa explicação para a nossa ouvinte Laureana Rosa Franco, que ela perguntou. Explique a frase de Jesus, dai de graça ao que de graça recebestes. Por quê? A mediunidade não é da pessoa, a mediunidade é do mundo espiritual, não é? Então vamos em frente, Nilson Pereira. Então, vamos lá. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, né? Realizar também encontros que busquem aprofundar um pouco mais
sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E, assim sendo, no dia 22 de março, olha, sábado, né? Agora. Às 20 horas. E 23 de março, que cai no domingo, às 17 horas, traremos a peça teatral Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo. Onde que vai ser esse teatro, essa peça? No Teatro Padre Bento, aqui em Guarulhos. Esse Teatro Padre Bento, Luiz, ele fica ali atrás do Hospital Padre Bento. Olha, é fácil na Avenida Emílio Ribas. Exatamente, é fácil de ser encontrado. E vamos falar agora o preço do ingresso. É R$40, é um preço único, né? E se você for comprar pelo site do Simpla, escolha a meia entrada, ou você poderá adquirir seu ingresso na portaria do teatro. Porque esses R$40, Luiz, é o preço único. E não é cobrança de mediunidade. Não, né? não é. Bem lembrado, é uma peça teatral, né? Que ela vai trazer ali os ensinos da nossa doutrina. Vai ser muito bom. Então, nós estamos aqui convidando todos vocês. Olha, gente, é no sábado, dia 22. Que hora, Luiz? 20 horas. Às 20 horas. E no domingo... Às 17 horas, matinê, né? 17 horas. Vai todo mundo. O sol ainda está a pino, como dizia, né? E vamos assistir. E tem estacionamento, espaço para estacionamento no local, muito agradável. Muito agradável. Olha, e olha só, quanto de conhecimento que nós vamos adquirir. Isso. Com a peça. Isso, vale a pena, sim. Exatamente nesse instante, estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar do assunto bem interessante. O tema é o bullying. Acho que está dando microfonia aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui por causa da música que eu toquei. Agora fala. Melhorou? Agora tá. Então, vamos aqui a uma leitura. O texto é denominado Bullying, uma análise espiritual. Bullying é uma palavra em inglês usada para descrever atos de violência física e psicológico de forma intencional e repetitiva, praticados por um indivíduo ou um grupo com o objetivo de intimidar, agredir e ferir. O mais forte domina o mais fraco, causando-lhe dor e humilhação. Trata-se de ato extremamente doloroso a quem o recebe, causando danos emocionais profundos, desinteresse nos estudos, depressão, fobia social e podendo levar, muitas vezes, ao suicídio e à prática do homicídio. Praticar o bullying se afasta dos preceitos do que o Mestre Jesus nos ensina e pede. É totalmente contrário aos seus ensinamentos. Jesus nos pede para amar o próximo como a si mesmo. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Jesus, com seu amor incondicional e perfeito, não se agrada de tais atos, pois somos criados para evoluirmos e sermos espíritos de luz. O bullying traz sofrimentos imensos, não só a quem é vítima direta, mas também aos familiares, pois ver o filho chorar
sofrer e, por vezes, adentrar em um quadro depressivo não é o que os pais gostariam de assistir, trazendo dor e angústia. Em O Livro dos Espíritos, na questão 752, Kardec, o nosso codificador da doutrina, nos orienta. Pergunta 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade do instinto de destruição? É o instinto da destruição, essa aqui é a resposta dos espíritos. É o instinto de destruição no que tem de pior. Por quê? Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. E na pergunta 754, Kardec questiona: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Os espíritos respondem a Kardec: dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume do germe da flor, que ainda não desabrochou. Muitos que praticam o bullying têm um atraso no senso moral. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas com condições de evoluirmos. Deus nos dá a oportunidade para desenvolver nosso senso moral que está dentro de nós. Por vezes está em estado latente, mas que com o decorrer do tempo eclodirá. Todos nascem com a centelha divina dentro de si, mas é necessário desenvolvê-la. Assim, Kardec ainda orienta na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o que o espírito se modifica? A resposta dos espíritos a Kardec é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Vamos continuar aqui. Nossa. Não. Desculpa, gente, eu perdi a folha aqui. É a 3, né? Eu perdi a folha, vocês me perdoem. Isso acontece. Continuando. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Os pais têm a missão de guiar e auxiliar seus filhos a vencerem suas más tendências, ajudando a moldar seu caráter e progredirem. Com amor, devem ensinar bons valores, o caminho reto e repassar os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. É necessário ensinar aos filhos que praticar o bullying é muito errado, que eles não gostariam de sofrer tais atos, mostrando a eles o quanto isso pode machucar. É de suma importância
promover diálogos sobre o respeito às diversidades, evitar o uso excessivo de celulares e televisão, orientar seus seus com conversas sinceras e ensinar sobre o amor de Cristo. Esse trecho é do artigo Blog Letra Espírita, intitulado O Lado Obscuro do Bullying, uma análise espiritual. E quem escreveu esse artigo foi a Luciane Soik. Muito bem escrito, viu, Luciane? Muito bem. Muito bom. Porque é um artigo e é um assunto para todos nós repensarmos. Porque muitas vezes os nossos filhos cometem bullying achando que é natural. Chamar o outro de caolho, chamar o outro de esquisito. Gordinho. Do quê? Gordinho. Gordinho. Chamar das mais variadas formas. E a pessoa, e aquela criança, também criança, acha natural que isso seja feito. Mas o que está recebendo vamos dizer, essas coisas, esses adjetivos que os outros estão lhe dando, ele já tem um preconceito com ele mesmo, ele já é autopreconceituoso porque ele já tem aquela característica, ele sabe que ele o seu corpo está acima do peso, ele sabe que, por exemplo, ele tem uma cabeça maior que os outros, que ele tem um olho mais torto do que o outro. Então, às vezes, ele também não está preparado para ele mesmo se olhar no espelho. Então, o que está dizendo a nossa amiga aqui, a Luciane? E o Espiritismo fala, nós entramos na vida para quê? Nós entramos na vida para aprender e se educar. Então, cabe principalmente aos pais educar os seus filhos os bons modos e não fazer isso com a outra criança. Então, quando Kardec tem um trecho no Livro dos Espíritos que fala sobre a infância, a necessidade da infância. E lá, Kardec e os espíritos discorrem o porquê nós temos que passar 7, 8, 10, 11 anos aprendendo, reaprendendo coisas com os nossos pais. Exatamente por esse momento, os nossos pais darem as condições para que seus filhos saibam se comportar perante o meio social. Então, o bullying é um processo que um dia terminará. Mas é um processo de aprendizado e que o Espiritismo diz. Tudo tem pessoas com índoles más, que usam aquilo para ofender mesmo. Mas tem crianças que faz por... que vê o outro fazer. Porque vê o outro fazer. Vai no embalo do outro. Então, quem tem índoles más também está sofrendo um atraso espiritual que um dia ele vai cair em si e vai avançar. Agora eu deixo para os amigos conversarem a respeito. Pode ser? Primeiro, levanta a mão. Gente. Sempre a flor do nosso bullying, programa. Né? Porque, veja bem, a criança... Porque se alguém fizer bullying com um adulto, você pode ver, ninguém faz bullying com um adulto. Por quê? Porque o adulto já tem outro desenvolvimento, o adulto já se defende e tudo mais. Então, o bullying, geralmente, quem faz o bullying é direcionado à criança ou ao adolescente. Né? Agora, você imagina... o espírito, ele... E um adulto dá até morte, hein? Então. Agora você vê, aquele espírito, ele reencarnou numa determinada família e não foi por acaso. Né? Quando ele reencarna naquela família, ele está pedindo
para ser acolhido, ele está pedindo um aprendizado, ele está pedindo para fazer parte daquele grupo para corrigir as falhas de ontem, por exemplo, né? Então, o papel educacional da família é muito importante e muitas vezes a gente vê que nem todas as famílias têm esse direcionamento, né? Porque nos dias de hoje, com a correria do dia a dia, é pai e mãe trabalhando e tudo mais. Então, essa questão que é importantíssima, muitas vezes foge, né? Muitas vezes, e a criança ouve os coleguinhas chamarem aquele lá de caolho ou algo, né, assim. Depressivo, né? Exatamente. E aquela criança, dependendo do modo da educação que ela recebe, tem criança que vai se defender com ataques ao outro, com palavras ou até mesmo violência físicos, né? Agora, existe aquela outra criança que ela vai simplesmente introjetar tudo aquilo, né? E psicologicamente ela está criando uma situação muito difícil para ela. Por quê? Ela vai começar a se excluir de atividades coletivas, ela vai começar a se excluir de diálogos quando aquela classe de alunos estiverem todos ali dialogando, ela se exclui, porque ela sabe que aquele bullying, aquele apelido, vai ser dito. Então, é uma questão que envolve toda a família, é uma questão que envolve todas as pessoas vinculadas à educação, né? Na escola, enfim, tratar disso, principalmente na adolescência. Gente, isso é muito sério, porque é aquilo que eu falo, né? O tempo vai correndo a galope, como se diz, né? Porque ainda quando nós chegamos, eu estava conversando com você, né, Luiz? Bullying. No meu tempo, a gente resolvia entre a gente mesmo. Sabe aquela frase, vou te esperar na esquina? E ali era puxão de cabelo, mas no dia seguinte, estava tudo em paz, a gente estava tomando sorvete lá na esquina, lá junto, e ficava tudo certo. Só que a realidade hoje é outra. Entendeu? Hoje está muito mais sério, tudo, na minha concepção, está muito mais difícil. Então, e a atenção dos pais, ela tem que ser voltada para isso. Ou seja, a participação dos pais, né, na vida escolar desse filho é muito importante. Isso. E é interessante que nessa época que a Nilce citou aí, era comum, ninguém se ofendia tanto, mas eu acho que isso porque não tinha as informações que tem hoje. É verdade. Então tudo era tranquilo, resolvia ali mesmo, conforme a Nilce falou, e passou dali e acabou, né? Estava tudo certo. Mas no tempo atual, com as informações que tem a respeito da gravidade disso, as coisas se complicaram. E aí se percebe que uma coisa que parecia simples não é tão simples assim. E isso, se vê isso à prova hoje. E a criança que recebe o bullying, por exemplo, não se sabe até que grau é a evolução dele. Eu acredito que cada um que recebe o bullying tem uma reação diferenciada, de acordo com a evolução dele. Tem aquele que fica nervoso, quer brigar, tem aqueles que dá risada, tem aqueles que fica preocupado, se isola. Você vê que cada um tem uma reação. Então, são efeitos diferentes em cada um deles. Mas todos eles graves, com certeza. E os pais, aí falta o quê, talvez? Muitos pais não têm conhecimento disso. Talvez por isso não educaram, não explicaram o filho que se deparar com isso, não se ofenda, enfim, não se irrite e tal, porque também não é fácil isso, né? Principalmente para a criança. Mas é uma coisa que hoje é muito comum e, como o Luiz falou, às vezes a coisa é grave, levando até, às vezes, a suicídio, levado a depressão, né?
causa uma depressão, às vezes a criança não quer mais ir para a escola porque vão falar isso comigo, né? Vão tirar o sarro, como diz e a criança, e aí entra uma questão muito difícil de ser lidada e acaba refletindo nos pais, né? Até os pais explicar para a criança como ela deve agir, mesmo explicando, é criança, não tem ainda uma capacidade de entender a fundo o que significa aquilo. E, de todo jeito, acaba sendo grave essa situação para a criança. De toda forma que você interpretar, o negócio é sério, né? É muito sério. Vamos lá, Aleixo. A Nilce falou aí, as situações dos tempos são outras, né? Antigamente, realmente, essa questão de bullying se tornou um negócio muito sério. Por quê? Hoje você tem suicídios por isso. Você tem crianças, adolescentes, crianças tirando a sua vida por esse tipo de brincadeiras que ela não aceita. Então, o planeta cresceu muito, nós estamos por volta de 8 bilhões de pessoas. Quando a gente olha para o campo espiritual, nós percebemos que o equilíbrio psíquico e espiritual é mais difícil do que antigamente. As pessoas têm dificuldade, têm uma fragilidade espiritual muito grande, uma grande parte da humanidade tem dificuldade de lidar com o diferente, com essa forma de entendimento de outras pessoas, e tem outros espíritos encarnados que não têm o tato de lidar com o outro. Então, as brincadeiras, a forma de falar com o outro, muitas vezes é inconveniente. Só que quem faz não percebe muitas vezes e não tem um equilíbrio necessário para perceber a atitude que ela está fazendo, a atitude que ela vai, o que pode levar a isso. E aquele que está recebendo, nós não sabemos o grau emocional dele. Então, às vezes, não é simplesmente, às vezes eu falava, era mais fácil antigamente, porque você falava, não, mas a gente não sabe o grau emocional. Antigamente não era comentado, não era falado. Então, nós não sabíamos muitas vezes, nós não sabemos antigamente o grau que essa pessoa chegou na fase adulta pelo que ela sofreu nas brincadeiras da juventude e da infância. Então, às vezes, nós achamos, às vezes, que não era nada, mas às vezes foi algo sério e nós nunca ficamos sabendo, nunca percebemos. Hoje é mais falado, é mais divulgado, existe um controle mais amplo sobre essas questões. Então, o ideal é a gente procurar medir, se conter, procurar educar os nossos filhos para que eles entendam que algumas falas, algumas frases não é mais conveniente, né? Então, porque a gente não sabe realmente o grau emocional do outro, a juventude. Você falando aí antigamente, eu lembrei de um caso que tinha uma pessoa que tinha problemas mentais. E toda vez que aquele rapaz ou aquele menino saía na rua, os outros meninos atiravam pedra, atiravam barro, atiravam água. Como se diz, esse é um zero à esquerda, vamos dizer assim, né? Então, os outros meninos faziam isso, e muitos por ruindade, muitos para acompanhar a ruindade do outro. Então, isso eu vi acontecer. O menino tem um problema, uma disfunção mental qualquer, ele não tinha um raciocínio tão igual a todo mundo, socialmente falando, e os outros meninos faziam uma chacota com aquela criatura. E é graças a esse processo que levou ao departamento de psicologia, de psiquiatria, a levar isso mais a sério, porque é o que o Aleixo está falando. Às vezes a gente não prestou atenção o quanto aquilo era sério. Era natural, até para nós, era natural aquilo. Para nós? Então, mas a psiquiatria, a psicologia, hoje, chegou nesse ponto de estudar isso a fundo, porque era sério, não era uma coisa à toa.
E o Espiritismo, como diz aqui nas várias perguntas que a moça colocou aqui, ele se preocupa com isso, porque o Espiritismo dedica esses momentos para o aprendizado do Espírito. E que nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para... E se nós queremos chegar num mundo de regeneração, nós temos que aprender. Nós adultos também temos que aprender a respeitar a opinião do outro, a respeitar a situação do outro. Então é isso. O senhor está falando, senhor? Pode terminar? Não, pode. Ontem aconteceu algo interessante que eu fiquei pensando depois. Aí tem esse tema nosso hoje. Eu fui tirar uma impressão esses lugares que tiram impressão, né? Aí tinha uma mocinha, uma jovenzinha, acho que ela não devia ter mais que 17, 18, atendente ali um pouco mais. E uma pessoa esperando, ela tirando uma foto 3x4 ali, para um rapaz com seu filho. Eu falei, quanto que é essa impressão colorida? É de um produto que eu vendo, né? Ela falou, é R$9. Falei, R$9. E preto e branco? Preto e branco é 2. Eu falei para ele, eu falei assim, tá doida, menina? R$9? Eu vou na de de R$2, a preta e branca. No final, a colorida que eu queria sair 99, a outra saiu 7,50 e saiu boa, preta e branca. Aí depois eu fiquei pensando, lá, porque agradeci, grato, eu falei assim, aquele palavreado, céu sem intenção, assim, espontânea, tá doida, menina, R$9? Na verdade, ela tá atendendo ali ao patrão, ao preço do produto, né? Eu fiquei pensando depois, né? Mas ela não se... Isso aí é o que a gente sempre fizemos, desde eu tenho 54 anos, desde pequeno, brinquei assim, não foi algo natural, tá doida assim, nada. Mas ela não levou a mal. Não foi algo pejorativo. Sabe quando sai assim brincando até, tá doida, menina, R$9, eu vou lá de preto e branco. Mas isso, hoje em dia, o senhor falou pra gente prestar atenção. Pode ser um motivo de alguma coisa mais complicada. Mas foi espontâneo. Mas até então, hoje, por quê? É exatamente isso que o senhor falou, isso, senhor Luiz. Hoje em dia está tudo tão... Mas é exatamente isso que o senhor Luiz falou, Nilson, o senhor Ataídes, quem está nos escutando. A gente tem que medir muito, aprimorar a nossa fala, porque o mundo só progride, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a progressão dos mundos, e no livro dos Espíritos fala isso, quando os espíritos começam a progredir espiritualmente. Então a gente também tem que progredir nas nossas falas, porque não justifica você ter, eu sempre fiz, não. A gente tem que progredir também no nosso pensamento espiritual, na nossa forma de falar. Meu pai sempre foi educado falando. E eu fico pensando, poderia ser igual educado que nem ele, calmo, tranquilo, saber pôr as palavras, para que a gente não ofenda outras pessoas, porque hoje gera o que? Sem querer, às vezes não é por vontade, é algo que sai sem pejorativo, mas acaba às vezes, e aí gera esse problema chamado bullying, né? Isso. Bullying, né? Bullying. A prioridade de nós é a ciência do espírito, né? A ciência do espírito em primeiro lugar. Estava lendo um livro do Dr. Ferreira lá, como é que é o nome dele? Inácio Ferreira? Como? Inácio Ferreira, não? Inácio Ferreira. Que ele falando exatamente disso, que às vezes a gente toma algumas atitudes que para nós, naquele momento, não quer dizer nada, mas no fundo causou um constrangimento para o outro. Sem a gente perceber. E isso serve para análise nossa, porque você tem que, aí a gente tem que se analisar, falar, pera um pouquinho. Então tem que olhar mais o meu comportamento e a minha fala. Analisar melhor, que é o que o senhor falou, né, senhor Luiz? A gente precisamos. Agora está acontecendo uma coisa gravíssima, que não é o caso que está aqui, mas está incluído, acho que na educação do espírito, é a tal do autismo, né? Não, ia comentar isso. O autismo, gente, vocês não imaginam. Eu fico sabendo com uma certa profundidade, porque a Regina visita todas as escolas. Ela traz cada coisa das escolas do autismo que você fica assim, como é que pode um garoto de 8 anos se comportar de uma certa
forma, sim, bater em professor, derrubar as coisas no chão, xingar o professor, azunhar. E ter que ficar na escola de que jeito? Como? E está na escola. E aí? E os pais? Como é que os pais vão ter que agir numa situação dessa? É um caso difícil e delicado. Assunto que nós vamos comentar, porque o nosso programa já... Mas é importante o esse autismo, assunto, viu? Muito a Regina, na faculdade que ela está fazendo agora, dia de sexta-feira, a aula é toda sobre o autismo. Da psicologia. Olha, eu acho que vai ter que ser todo mundo psicólogo e psiquiatra no planeta, porque está caminhando para isso. O menino autista lá em casa é muito interessante. Você acaba estudando o comportamento deles. É muito interessante. Olha, tem coisas que não é brincadeira, não. Pronto. Olha, obrigado, viu, ouvinte? Nós já chegamos no nosso tempo, mas vamos trazer o assunto com outro nome, com outra situação, mas de uma forma de novo aqui, para a gente analisar. Sugestão, o autismo, hein? Vamos lá. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora eu vou realizar a prece de encerramento da tarde de hoje. E assim, vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais. Vamos agradecendo por esta oportunidade grandiosa de estarmos aqui reunidos, transmitindo todos aqueles ensinamentos que o Mestre nos deixou. E vamos desejando a todos os nossos ouvintes que tenham uma tarde maravilhosa, em comunhão com o nosso Pai Maior, com a espiritualidade do bem, com a espiritualidade do amor. Que assim seja, graças a Deus. Eu também me despeço, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo também a oportunidade do Colégio Marcondes, que está nos colaborando com a nossa programação, agradecendo também a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, e toda a espiritualidade que nos cerca, que nos intui, como também os ouvintes do programa Web Rádio, as nossas considerações. E assim nós agradecemos por tudo isso e pedimos que, se possível, a semana que vem estaremos aqui novamente nesse mesmo horário do programa Web Rádio, se Deus quiser. Um abraço. Isso, então eu, Luiz Gouveia, agradeço também a participação de todos vocês, viu? Hoje nós tivemos bastante participação. Nós agradecemos a vocês, ouvintes, e pedimos a vocês, estejam conosco a semana que vem, às 14 horas. E a semana toda com a rádio, né? Porque a rádio nunca para. E aqui eu agradeço o Colégio Marconi. Olha, se você quiser saber, o Colégio Marconi está ali naquele, como é que é o nome? É o QR Code. QR Code. Quer ouvir a rádio? Clica lá no QR Code que você vai cair certinho no nosso programa, no programa do Luiz, em todos os programas. Então, felicidades, boa semana e até a semana que vem. Muita paz. É isso. Eu também vou me despedindo, agradecendo aos companheiros de trabalho, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, a Thaídes, a dupla, Sr. Luiz Gouveia, Luiz Leite, e os nossos queridos ouvintes, como o Sr. Luiz falou, nos acompanhando hoje. Imenso agradecimento por passar essas boas energias para nós e a equipe espiritual da USE que nos amparam e nos auxiliam nessa tarefa. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam abençoar a todos. E eu também me despeço, desejando uma boa tarde a todos e agradecendo à direção do Colégio Marconi por esse espaço maravilhoso que nos cede, né, para a realização do nosso programa. E um recadinho, a rádio não para, sabiam disso? Ela não para. Inclusive, aqui você terá 24 horas de música, de notícia,
de bons programas. E até a semana que vem. Sertanejo também, viu? Olha. Modão voltou? Não, ele vai voltar. Então tá bom. Então tá. Tchau. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.